A geração Z está deixando os Estados Unidos. Milhões de jovens estão olhando além das estrelas e listras, buscando uma nova vida em outro lugar. O que está motivando esse êxodo? Neste episódio do The Infographic Show, vamos explicar por que tantos americanos da geração Z querem deixar o país. Viajar é um rito de passagem para jovens, pagando ou não. Muitas gerações guardam boas memórias de mochilar pela Europa, hospedando-se em hostels baratos e usando couchsurfing. Para as gerações anteriores, era apenas uma aventura rápida antes de voltar para casa, ir para a faculdade e construir uma vida, depois se preocupar quando o próprio filho fosse mochilar pela Europa. Mas a geração Z não está procurando férias, está procurando uma fuga. Diferente das gerações anteriores, que lutaram, mas ainda sentiam que tinham seu lugar, a geração Z não sente que ficou para trás. Ela sente que o mundo já não é mais para ela. E o sonho americano está escapando de suas mãos, e isso fez com que eles se perguntassem: será que precisa ser o sonho americano? A geração Z é vista como a mais iconoclasta e pessimista. Enquanto os millennials são fatalistas sobre o futuro, a geração Z acredita que o sistema não funciona mais. É preciso construir ou buscar algo novo, mas o descontentamento é geral. Pesquisa recente revela que 75% dos americanos estão mais estressados com o futuro do país que antes. Isso pode causar sintomas físicos relacionados ao estresse e ansiedade. O estresse pode estar excessivo, por isso muitos buscam lugares mais saudáveis. Mas esses sonhos são realistas? Hoje, 4 em 10 americanos dizem ter pensado em sair do país nos próximos anos. Esses números variam muito conforme a idade. Cerca de 25% da geração X e 26% dos baby boomers consideram mudar, o que não surpreende. Essas gerações são mais velhas e muito mais propensas a já estarem estabelecidas com um emprego e uma família. Mudar completamente de vida por impulso é uma tarefa enorme e é muito menos provável que seja possível quando você tem tanta coisa para deixar para trás. Para as gerações mais jovens, pode parecer que não tem nada a perder. Os números abaixo são chocantes. 52% dos millennials consideraram se mudar para o exterior. Muitos deles ainda estão ficando para trás na vida e podem não sentir que estão arriscando tanto ao fazer uma mudança. A geração Z ainda está começando a vida e seus membros mais velhos têm cerca de 25 anos. 63% dessa geração já pensou em morar fora do país. No início da carreira e da vida, eles buscam mudança, inclusive em outro país, e isso vai além da idade, envolve quem você é. A pesquisa Harris apontou que negros, hispânicos e lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer estavam entre os mais propensos a considerar mudança. Isso provavelmente ocorre devido ao clima político caótico dos Estados Unidos da América, onde direitos e leis antes garantidos agora estão em dúvida. Mas isso também se resume a outra cor, o verde. De modo geral, as pessoas expressam sérias preocupações com a situação econômica nos Estados Unidos, temendo que o país já não seja mais um lugar acolhedor para construir uma vida, muito menos uma família. Se não pode bancar uma boa vida, busque isso em outro lugar. Há anos, jovens moradores afirmam não ver um futuro preparado para seu sucesso. Existem inúmeros motivos para isso, mas o principal é que o preço de tudo está disparando. Eles sentem isso no mercado, onde uma simples compra de mantimentos pode parecer que estão roubando seu bolso, mas fica ainda mais evidente quando se trata de compras maiores. Inflação e tarifas tornam os carros mais caros do que nunca. Enquanto muitos usam o transporte público, as tarifas seguem subindo por falta de investimento do governo. Mas isso não se compara ao lugar onde você dorme à noite. A maior preocupação da geração Z é não saber como conseguirão pagar uma casa própria. Millennials têm bem mais chances de alugar que outras gerações. Isso pode fazer com que gastem quase todo o salário só para ter onde morar, sem nunca possuir uma casa. Os aluguéis estão aumentando, tornando cada vez mais difícil economizar o suficiente para sair de casa. Além disso, o preço das casas também está subindo. Isso ocorre por fatores de mercado que levam empresas a comprar casas desocupadas para alugar. Ao invés disso, isso consome parte do seu salário se você tiver um. Além da moradia, as perspectivas de emprego também assustam a geração Z sobre viver nos Estados Unidos. Muitos empregos estão prestes a ficar disponíveis, já que todos os baby boomers estão chegando à idade de aposentadoria. Mas a grande questão é: quantos desses empregos realmente voltarão para o mercado?
As empresas ficaram conhecidas por combinar funções, deixando uma pessoa fazendo 2 trabalhos por um único salário. Além disso, há a terceirização com empregos enviados ao exterior por custo menor. Isso ocorre muito em suporte técnico e funções remotas. A inteligência artificial surge como ameaça, podendo automatizar milhões de empregos e eliminar setores inteiros do mercado. Para a geração Z, o mercado de trabalho é um pesadelo. Formados na faculdade, relatam histórias de terror sobre se candidatarem a vários empregos e só receberem rejeições automáticas ou nenhuma resposta. Aqueles que conseguiram chegar a uma entrevista se deparam com processos seletivos lotados, às vezes incluindo millennials, que parecem ainda mais desesperados por um emprego do que seus colegas da geração Z. Muitos jovens da geração Z, sem renda fixa, tentaram juntar dinheiro para pagar as contas mensais. Muitos conciliam trabalho remoto e bicos, geralmente com longas e imprevisíveis horas em entregas de comida ou transporte por aplicativos. E muitas vezes já estão em desvantagem. Conquistar estabilidade financeira nos Estados Unidos já é difícil e fica ainda mais complicado para quem já enfrenta desafios. A geração Z possui a maior média de dívida estudantil e muitos enfrentam décadas para quitá-la devido aos altos juros. Além disso, o seguro de saúde pode ficar cada vez mais caro à medida que os subsídios acabam e pode ser uma batalha difícil pagar custos médicos inesperados, mesmo tendo seguro. Porém, um procedimento fora da rede ou incidente sem seguro pode gerar uma dívida médica difícil de pagar. E o mundo ao redor deles parece cada vez menos seguro a cada dia. Baby Boomers e Geração X cresceram em um mundo com os Estados Unidos como superpotência global, vencedores da Guerra Fria e dominantes nos assuntos mundiais. Enquanto os Millennials observaram uma situação global muito menos estável, ainda viam os Estados Unidos como um dos países mais seguros do mundo. Mas isso está mudando. Tiroteios em escolas, mais comuns nos Estados Unidos da América do que em qualquer outro lugar, deram a muitos membros da geração Z uma profunda sensação de ansiedade durante a escola. Eleições presidenciais contestadas e violência, antes associadas a países instáveis, agora ocorrem aqui. Com a política divisiva gerando violência, os Estados Unidos parecem menos um refúgio. Independentemente do lado, muitos sentem que o país está ficando para trás em várias áreas. Algumas crises afetam todos, independentemente do local. A Covid-19 virou a vida de todos os países de cabeça para baixo, mesmo que a gente realmente não consiga obter nenhum dado sobre o surto na Coreia do Norte. A resposta dos Estados Unidos da América foi considerada caótica, enquanto muitos admiraram as táticas agressivas e controladas de Austrália e Nova Zelândia, que tinham vantagem geográfica. A mudança climática é uma grande fonte de ansiedade para a geração Z. Sob o governo atual, os Estados Unidos parecem reduzir esforços contra o impacto ambiental. E embora as pessoas talvez não consigam escapar do impacto, pelo menos poderiam sentir que fazem parte da solução. E cada vez mais a grama parece mais verde do outro lado. É preciso mais que vontade de morar fora. Ter um destino e uma rede de segurança é cada vez mais importante. Poucos millennials e integrantes da geração Z querem renunciar à cidadania americana. E a maioria vai deixar família e amigos para trás nos Estados Unidos, se decidir partir. Mas, felizmente, os Estados Unidos oferecem uma opção. Muitos países não permitem dupla cidadania. Muitos americanos já nascem com ela porque um dos pais é cidadão de outro país que concede cidadania assim. Mas também é possível, em alguns países, solicitar a dupla cidadania no país para o qual você se muda, mantendo sua cidadania original. E a geração Z está procurando algumas coisas quando escolhe um país. Para começar, eles buscam um país relativamente estável, onde se sintam seguros. Isso significa que eles vão se concentrar em algumas regiões do mundo, especialmente para aqueles que não têm raízes específicas no país. A China é vista como uma das potências econômicas e militares que mais crescem, com um alto padrão de vida em muitas regiões, mas dificilmente será prioridade de imigração para muitos, exceto por trabalho devido ao governo autoritário. O mesmo vale para lugares como os Emirados Árabes Unidos, que combinam um sistema econômico moderno e um cenário turístico com políticas sociais estritamente conservadoras. A geração Z pode não confiar mais na democracia americana, mas ainda não está pronta para abandoná-la e busca ajuda para progredir. O maior desafio para a geração Z é sair das dívidas, pagar as despesas mensais e conseguir fechar as contas no final do mês. Isso torna países com boa proteção social muito atraentes,
O principal motivo apontado para a mudança ao exterior, citado por 25% em pesquisa, de 2023, foram os programas sociais. Inclui assistência médica socializada, com consultas e cirurgias gratuitas, além de subsídios para filhos. Benefícios como creche gratuita e políticas habitacionais, como subsídios e controle de aluguel. O alto custo de vida nos Estados Unidos foi importante, e muitos outros países controlam mais os preços dos itens básicos. A geração Z busca esse equilíbrio e observa países que podem oferecê-lo. Os países desejados para a imigração pela geração Z não surpreendem, pois são onde americanos se assimilam mais facilmente. E ocupando confortavelmente o topo da lista está o Canadá. Fica logo do outro lado da fronteira dos Estados Unidos da América, é fácil de voar ou dirigir até lá. E a língua principal é o inglês em todas as províncias, exceto uma. O país já recebeu muitos expatriados americanos, incluindo vários que fugiam do alistamento militar. Na Guerra do Vietnã, muitos americanos viam o país como extensão de sua cultura, mas muitos canadenses discordavam. Seria um dos países mais fáceis para americanos se estabelecerem, assim como a segunda opção. O Reino Unido é uma potência de língua inglesa com grande influência global e cultura familiar para muitos americanos. Afinal, os Estados Unidos já foram uma colônia. O país é visto como estando em boa situação econômica e tem um sistema de saúde universal, assim como o Canadá. O país é visto como politicamente mais volátil, com risco de fragmentação dos dois principais partidos. E sinais dos mesmos movimentos populistas que levaram os Estados Unidos da América ao caos. E para a próxima escolha, você precisa ir muito mais longe, para o sul. A Austrália oferece atrativos semelhantes ao Canadá e ao Reino Unido, mas pode exigir maior adaptação em certos pontos. Devido à localização no hemisfério sul, as estações são invertidas. Já imaginou o Papai Noel de bermuda entregando presentes? Você vai ver. O país, com saúde universal e fortes programas sociais, é considerado ideal para viver, mas seu grande tamanho faz a maioria morar em uma só cidade. Eles não têm tantas oportunidades de viajar como em outros países devido à distância. Além disso, aquelas aranhas, o quarto e o quinto lugar, vão para a França e Itália, ambos membros da União Europeia que oferecem livre circulação com outros países da União Europeia. No entanto, ambos os países são vistos como tendo cenários políticos bastante instáveis, tornando-os perspectivas de longo prazo um pouco mais questionáveis. No entanto, eles têm uma coisa a seu favor que provavelmente sempre os manterá no topo das listas das pessoas: influência cultural. A culinária e cultura francesa e italiana são populares nos Estados Unidos, e muitos sonham em se mudar para lá. Mas daí tudo muda bastante. Em sexto lugar está o Japão. Conhecido por sua estabilidade e tecnologia avançada, uma grande parte do motivo pelo qual a geração Z é tão fascinada por esse país é por causa da cultura, já que é o país responsável por isso. Principais meios de comunicação que mais atraem os jovens. Muitos americanos fãs de anime podem se decepcionar, pois não há ninjas ou Pokémon nas ruas. O país se destaca pelo mercado de trabalho forte e setor de tecnologia, com muitas oportunidades de emprego. Apesar do idioma principal ser outro, o país é muito internacional e a maioria das pessoas provavelmente fala pelo menos um pouco de inglês. México é o destaque nesta lista. Afinal, pode ser o país mais fácil de entrar. Muitas pessoas vão lá diariamente para tomar margaritas baratas em Tijuana. O México tem um nível de criminalidade mais alto do que qualquer outro país da lista, tornando algumas áreas extremamente perigosas. Também oferece o menor custo de vida para quem quer deixar a correria e viver com tranquilidade. O México tem seu charme, e há muitos lugares pelo país cheios de turistas e expatriados aproveitando a boa vida. E a União Europeia parece exercer uma forte atração sobre a geração Z. Espanha e Alemanha estão ambas na lista, nas posições 8 e 9. Esses países oferecem os mesmos atrativos da União Europeia: livre circulação, governo democrático forte e rede de proteção social robusta. Apesar de falarem outro idioma, recebem muitos turistas, então quem fala inglês deve se virar bem. E além disso, sempre tem aquela aula de espanhol do ensino médio para recorrer. Esses países têm recebido muita imigração nos últimos anos, e muitos americanos estão querendo entrar na onda. Sorrateiramente, um pequeno país de grande influência fecha a nossa lista. Se você viu O Senhor dos Anéis, provavelmente ficou impressionado com a Nova Zelândia. A nação insular próxima à Austrália virou destino de férias popular, e agora muitos querem se mudar para lá.
Com seu ótimo sistema de bem-estar, clima agradável e governo estável, é um lugar ideal para muitos viverem. Também ficou conhecida por ter uma das respostas mais eficazes à Covid-19 no mundo. Com o país entrando cedo em lockdown e eliminando o vírus com isolamento, os cidadãos logo retomaram a vida normal. Porém, muitos querem viajar, mas isso pode não ser tão simples. Americanos que se mudam para o exterior são chamados de expatriados, mas outros países podem vê-los como refugiados e, por isso, ser mais seletivos ao permitir residência permanente. Outros países podem ter controles de fronteira mais rigorosos, com até mesmo o Canadá sendo notavelmente restritivo para qualquer pessoa que tenha até mesmo um pequeno antecedente criminal. Muitos que queriam festejar nas cataratas do Niágara foram barrados na fronteira por um único dirigir sob influência na faculdade. Se quiser se estabelecer, prepare-se para ser minuciosamente examinado. Exceto se for barrado na fronteira, você deve conseguir visitar qualquer desses países. Pense como se sente sobre a cultura e se consegue se imaginar morando lá. Mas os turistas geralmente são solicitados a informar por quanto tempo pretendem ficar e o motivo da visita. Então, simplesmente entrar e ficar por lá geralmente não é uma opção para conseguir um emprego ou aproveitar a rede de proteção social. Em qualquer um desses países, você provavelmente teria que solicitar a cidadania e ser aprovado. E isso pode ser um processo demorado. Países com altos padrões de vida, como os Estados Unidos da América, geralmente têm listas longas. A geração Z não é a primeira a desejar se mudar para o Canadá. Isso significa entender o que cada país valoriza ou não. Uma lição dura que muitos da geração Z estão descobrindo é que muitos dos países dos sonhos deles são, na verdade, muito menos abertos do que eles imaginavam. Por exemplo, a Nova Zelândia faz uma triagem das pessoas que querem se tornar residentes permanentes ou cidadãos para qualquer coisa que possa causar uma demanda excessiva nos serviços públicos. Isso faz com que muitas pessoas com autismo sejam excluídas e não tenham chance de aprovação. Isso dificulta o sonho, mas a geração Z não desiste. Mudar para o exterior pode parecer uma solução para todos os problemas da vida, mas como muitos descobriram, isso significa um conjunto totalmente novo de problemas. Os expatriados podem não ser novidade, mas há uma razão pela qual muitos deles, historicamente, sempre foram aposentados. Um grande desafio para recém-chegados é conseguir emprego antes da cidadania. A burocracia pode limitar sua atuação. Diplomas dos Estados Unidos da América podem não ser reconhecidos no exterior para cargos de alto nível, exceto se houver recrutamento. Muitos imigrantes nos Estados Unidos perceberam isso. Muitos médicos da Colômbia ou Vietnã acabam gerenciando lavanderias ou lojas de macarrão aqui. Para os jovens que acham que não precisam de emprego porque a rede de proteção social vai cuidar deles. Pense de novo, porque esses países veem o fluxo chegando e estão preparados. Muitos desses países querem saber o que você vai fazer dentro das fronteiras deles, especialmente se você pretende ficar. O sonho de chegar à fronteira e apenas pedir para entrar é só isso, um sonho. Se o êxodo em massa da geração Z começar, essas regulamentações provavelmente vão se tornar ainda mais restritivas. Então, quem está planejando isso é melhor começar a se organizar agora. Mas apesar disso, os números podem continuar aumentando. Todas as gerações enfrentaram dificuldades, mas a geração Z se destaca por não apenas esperar por dias melhores. Eles não acham que esses tempos vão chegar. A geração Z cada vez mais acredita que os melhores dias do mundo e de seus países já passaram. Eles desenvolveram um fatalismo sobre suas perspectivas econômicas e de emprego. E muitos deles desistiram de tentar fazer as coisas do jeito antigo porque simplesmente não veem sentido nisso. Quando isso ocorre, o restante do mundo parece melhor, apesar dos muitos problemas fora dos Estados Unidos. E o mundo não é fácil para um expatriado, a grama do vizinho é sempre mais verde, do outro lado. Muitos da geração Z buscam esperança, mas se sentem presos em dívidas, subemprego e instabilidade política. Se conseguem recomeçar em outro país, isso lhes traz esperança para o futuro. Para muitos, essa parece ser a única forma de iniciar a vida adulta. Isso é um grande problema para os Estados Unidos. Alguns comentaristas podem aprovar a saída deles, mas os Estados Unidos da América precisam de inteligência para se manterem competitivos no mundo. Os baby boomers envelhecem rápido e geração X e millennials não conseguirão suprir isso por muito tempo. Os Estados Unidos da América possuem muitos recursos, mas isso pouco importa sem o principal ativo, os jovens. Talvez a geração Alpha pegue o bastão, mas... estão vendo Skibidi Toilet de novo. Esquece.
A geração Z que pode estar pronta para arrumar as malas e deixar os Estados Unidos da América. Mas como o resto do mundo realmente se sente em relação a eles? Assista a isto, é o que o resto do mundo pensa dos americanos ou clique neste vídeo.